Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele seja exaltado agora e sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado. Aleluia! Salmo 103 diz assim: todo o meu ser louve ao Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. São tantas bênçãos, né? Se nós formos pensar tudo que nós já vivemos, né? De onde o Senhor já nos tirou, tudo que nós já sofremos, né? Um sofrimento aí humano, e que às vezes a gente pensa assim, oh Deus, não vou sair dessa. E aí Deus vai lá e te renova, te sustenta, não é verdade? Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e de misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Demais, né? Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo. Desabrochamos, o vento sopra, porém, e desapareceremos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem os seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. Louvem ao Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem ao Senhor dos exércitos, os exércitos de anjos que servem e fazem a sua vontade. Louve ao Senhor tudo que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Vamos louvar ao Senhor. Bendizer o teu santo nome. Que a minha alma, que a sua alma nesta manhã e todos os dias quando nós sairmos daqui, onde estivermos, que possa bendizer ao Senhor. Amém? Cante essa canção comigo.
Ouça assim, sabe, a letra dela. Deixa aí, ó, entrar no seu coração. Fala com você mesmo, assim como Davi fazia. Davi pregava para ele mesmo, como nesse salmo aqui. Ele falava: oh meu Deus, bendiga a minha alma ao Senhor. Oh Senhor, nos ajude a bendizer o teu santo nome. Oh Deus, a vivermos para ti, a esquecermos, ó Pai, do nosso ego, das nossas próprias vontades. Nos ajude, Deus. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Ele é quem perdoa os pecados e sara toda a dor. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele que enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco eu estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o teu eterno amor. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor. Entoe-lhe o espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor. Entoe-lhe o puro louvor que nasce do meu coração. Bendiga, bendiga a minha alma. Bendiga tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fez, todo o teu cuidado, a tua provisão, a tua proteção. Oh Senhor, que a minha alma bendiga ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Ele é quem perdoa os pecados e sara toda a dor. Bendiga a minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco eu estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o teu eterno amor. Aleluia, louve a minha alma ao Senhor. Entoe-lhe o espontâneo louvor, a oferta do
pela graça e pela misericórdia de Deus, após mais de 2 anos que nós estamos caminhando nessa série expositiva de João, interrompemos um período por conta da pandemia, enquanto nós não estávamos nos reunimos, mas hoje, se assim Deus permitir, nós vamos finalizar esse livro de João. Tenho certeza que foi edificante para todo mundo conhecer um pouco, de forma mais aprofundada, a palavra, o Evangelho, a carta, e conhecer o real propósito de que João escreveu aquelas coisas inspiradas pelo Espírito Santo, coisas que nos alimentam até hoje e norteiam a nossa fé. O pastor Wagner trouxe semana passada e semana retrasada o capítulo 20, e hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 21 de João. Uma leitura mais simples, onde a carta está sendo concluída, numa leitura com menos riquezas de tantos detalhes, mas que é interessante a gente criar um plano de fundo para isso. E eu queria que você voltasse um pouquinho aí ao capítulo 20, a partir do versículo 19, para a gente pegar o plano de fundo que foi falado pelo pastor Wagner semana passada. Amém? Todo mundo acompanhando? Já abriram ou ligaram a Bíblia de vocês? Capítulo 20, versículo 19, a gente tem assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: a paz esteja com vocês. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. E se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Esse trecho, com toda clareza, pastor Wagner expôs ele muito claramente semana passada, mas só para a gente pegar um plano de fundo, isso aqui era o anúncio do Espírito Santo que viria sobre os discípulos. Ainda não era o Espírito Santo, como a gente sabe que aconteceu em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, mas algo que Jesus revelou para eles: a paz esteja com vocês. Vocês já pararam para imaginar a situação daqueles discípulos, de estarem chorando aquele luto, aquele momento ainda, e Jesus se apresenta a eles e diz: a paz esteja com vocês. Aquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, muito provavelmente foi substituído pela paz que vem de Deus. O próprio Deus estava ali no meio deles. E é essa paz que vive entre nós. É esse Jesus que ressuscitou, que habita entre nós e que nos dá essa paz todos os dias. Como nós cantamos, como nós louvamos, como nós oramos, eu sempre digo isso aqui, que essa paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento. O mundo pode estar ruindo aos seus pés, mas quando você está em Cristo, essa paz que vem de Deus não se acaba. Você pode estar vivendo no luto, você pode estar vivendo na dor, na enfermidade, mas a paz que vem de Deus, ela não se acaba dentro de você. E é essa paz que Jesus falou com aqueles discípulos naquele momento. É essa paz que ele deixou para todos eles. E logo na sequência do texto, Jesus se apresenta a Tomé, algo ali que a gente vê que
Tomé, um pouco incrédulo sobre aquilo tudo, e Jesus se apresenta para ele mostrando-lhe as suas chagas e as suas feridas. E olha só, a partir do versículo 26, a gente tem esse relato. Se passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio dele e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, creia. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e meu Deus. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Tem algo muito surpreendente nisso aqui, e isso a gente deveria aplicar na nossa vida. Aquilo que pede provas, aquilo que pede testemunho, é a incredulidade. Você não precisa de provas para crer. Você simplesmente crê sem ter que ver. É como diz o livro de Hebreus: a fé é a certeza das coisas que não se veem. Tomé ali um pouco incrédulo diante de Jesus e precisava dessa prova. E Jesus o provou, deu ele esse testemunho. Mas a nossa fé, ela é baseada naquilo que a gente não viu. E simplesmente naquilo que a gente crê. Então, nós devemos sim não exigir provas de Deus. E nós podemos correr esse risco de pedir provas a Deus diante de situações difíceis, sabe? Nós somos passivos disso, de sermos incrédulos, mesmo já crendo em Deus. Isso é simplesmente duvidar do poder, da glória, da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós pedimos provas a Deus, a gente está duvidando do que Ele é capaz de fazer. A gente está duvidando daquilo que Ele fez dentro do nosso coração. E se você pede provas constantemente a Deus, é porque você está longe da palavra. A palavra de Deus testifica tudo o que precisamos para a nossa fé. Porque ela é o nosso manual de fé e prática de todos os dias. Nós não precisamos de ver. A gente simplesmente precisa crer que Ele é Deus e fiel. Amém? E quando João deixa muito claro, desde o início do seu primeiro capítulo até esse capítulo 20, o versículo 31, ele diz assim: e estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus, o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Qual era o propósito de João em relatar isso tudo? Nós falamos isso enfaticamente durante esses 2 anos, praticamente. Que o propósito de João era que relatar todas essas coisas para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Esse foi o propósito de João em escrever essa carta para o seu povo naquela época, para que eles creiam que Jesus é o Filho de Deus. Não há propósito maior na pregação do Evangelho. Se a mensagem não for focada em apresentar Cristo como único e verdadeiro Filho de Deus, o propósito da mensagem está errado. O propósito do Evangelho é apresentar aos pecadores como eu e você, homens de coração duro, homens de coração incrédulo, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o nosso Salvador. Esse é o propósito da pregação. Qualquer pregação que passar disso está errada. Se Cristo Jesus não é apresentado fielmente
como diz as Escrituras, e como o Filho de Deus, essa pregação tu não vem da parte de Deus. Amém? Então agora nós vamos adentrar o capítulo 21, mas antes disso vamos orar, porque nós não temos sabedoria, nós não sabemos se Deus não usar da sua misericórdia com o seu Espírito Santo sobre nós. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã, porque temos a certeza de que o Senhor ouviu as nossas orações, ouviu e recebeu os nossos louvores, porque a Tua bondade é infinita. E te clamamos, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, dai-nos sabedoria e discernimento a entendermos e vivermos a Tua palavra. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, para a edificação da Tua igreja e, acima de tudo, para a exaltação e glorificação do Teu santo nome. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, sobre cada vida aqui nessa manhã, sobre esses que acompanham a nossa transmissão, e que o Senhor possa nos encher da Tua paz, da Tua graça e da Sua sabedoria. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? O capítulo 21, como eu disse logo no início, tem uma leitura muito simples. Então, nós vamos ler grandes trechos e assim a gente vai recapitulando os principais pontos, como a gente faz desde o início dessa série. Então, versículo 1, acompanha comigo. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná na Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus perguntou-lhes: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês encherão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede de peixes, porque estava somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus disse-lhes: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. E Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Um trecho bem simples, né? De entendimento, sem muita dificuldade, mas tem alguns pontos interessantes aqui que vale a gente observar, porque às vezes na nossa leitura corrida, a gente
passa despercebido. Mas como nós viemos, pela graça de Deus, é dessa série bem expositiva, versículo a versículo, capítulo a capítulo, acaba que joga muita luz em cima desse texto. Então a primeira pergunta aqui é, logo no versículo 2 tem ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, 2 filhos de Zebedeu e mais 2 outros discípulos. Quem eram os filhos de Zebedeu? Está vendo? Se o texto não traz essa informação, a gente tem que buscar em outros capítulos, porque um capítulo joga luz em cima de outro capítulo. E olha só o que diz Mateus 4:21. Indo adiante, viu os outros 2, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. João aqui não relatou quem eram os filhos de Zebedeu, mas quem era? Exatamente, então, ou seja, outro texto joga luz em cima daquele texto. Amém? Então, ou seja, a gente sabe que Tiago e João eram os filhos de Zebedeu. Engraçado, um ponto curioso, histórico, mas que a gente tem esse relato bíblico também. Lá em Lucas 5, versículo 9 e 10, tem assim: pois ele e todos os seus companheiros estavam apavorados com a pesca que tinham feito naquele dia, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu e o seu sócio Timão. Simão. Quem era Simão? Pedro. Pedro, João e Tiago eram sócios de pesca. Por isso que eles sempre estavam juntos no barco. Eles sempre estavam juntos. Não Timão, tá, gente? Perdão. Timão. Perdoa a falha do pecador aqui. Netinha que está na mesma casa, vou fazer uma piada dessa. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Então, ou seja, um ponto curioso, só porque toda vez que João relata, os outros evangelhos também relatam, sempre João, Tiago e Pedro estavam juntos, porque eles eram sócios em pesca. Um ponto curioso, né, que muitas vezes a gente não entende. E no versículo 7, olha só que interessante, o versículo 7 diz assim: e o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Quem era o discípulo que Jesus amava? Quem? João. E quem estava escrevendo essa carta? Vocês percebem como João se refere a ele mesmo na terceira pessoa? É da cultura, né, da escrita. Mas João se referia a ele mesmo como o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado. Poderia ser um pouco... Nós hoje podemos olhar e falar assim: nossa, como João era arrogante, se achava demais, né? Mas João tinha certeza do amor de Jesus por ele, não por ele em si mesmo, mas porque ele conhecia de perto o Jesus a quem ele servia. Ele conhecia de perto o tamanho do amor de Deus na vida de Jesus. Se hoje nós falássemos assim: eu sou um discípulo amado de Jesus, nós estamos errados? Sim ou não? Não. Mas porque nós merecemos ser amados? Não. É porque Ele é a ideia máxima do amor de Deus. É porque Ele é o Deus do amor. Ele é o Deus a quem a gente entende que a sua glória, o seu ato maior foi de amor naquela cruz. Então, eu posso ser o Denilson amado de Jesus, você pode ser o filho amado de Jesus, nós somos o filho amado de Jesus.
Não porque nós fizemos algo para merecer isso, mas porque Ele fez na cruz. Vocês têm noção da grandeza do amor de Deus naquela cruz por nós? A gente esquece disso todo dia. A gente esquece disso. Você sabe por quê? Porque o nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado nos impede de ver a grandeza do amor de Deus nas pequenas coisas da nossa vida. Fabiana ministrou aqui para nós, às vezes a gente não percebe a grandeza do amor de Deus na nossa família dentro de casa, no cuidado do alimento que Deus tem colocado na nossa mesa todos os dias, nos recursos financeiros que Ele coloca através do nosso trabalho. Isso é o amor de Deus na nossa vida. Isso é demonstração de graça, de misericórdia. Nós não merecemos, nós não fizemos nada para merecer isso. Muito pelo contrário, a Bíblia nos chama de inimigos de Deus. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Deus agradou moê-lo, seu filho, naquela cruz, por amor a nós, para nos fazermos de inimigos a sermos chamados de filhos de Deus. Então, João aqui não se achava em referir a si mesmo como o discípulo amado. Nós somos amados por Jesus, porque Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Então, o mínimo que nós podemos fazer é viver uma vida que glorifica o seu santo nome. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, continuando a leitura, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. E disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Tem algo muito valoroso nessas palavras de Jesus aqui na resposta de João, na resposta de Pedro. Muito valoroso nisso aqui. Quando a gente parte para um contexto um pouco mais cultural daquela época, historicamente falando, quando alguém se referia a alguém pronunciando o nome do seu pai, era algo de muito respeito, era algo de muita importância. Não era algo que se a pessoa te chamava e em sequência falava o nome do seu pai, você, opa, vem coisa séria aí. Então, o fato de Jesus ter chamado do Pedro de filho de João, Pedro sabia que era algo sério que ia acontecer aqui, era algo sério que Jesus tinha para falar. E Jesus enfaticamente repete 3 vezes a mesma pergunta, que era para enfatizar tanto a pergunta quanto a resposta. Alguns historiadores dizem, a gente não tem base bíblica para sustentar isso, mas que Jesus também falou 3 perguntas pelo fato de Pedro ter negado 3 vezes ele também. Então queria ter certeza da resposta dele, queria ter certeza daquilo que ele estava falando.
E no sentido aqui de Jesus ter feito a mesma pergunta e ter dado a mesma resposta 3 vezes, qual era a resposta? Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus quis dizer com Pedro ali, enfaticamente, assim, ó, presta atenção. O que eu estou chamando você para fazer é para cuidar das minhas ovelhas. É para apacentar o meu rebanho. É para cuidar daqueles que eu estou deixando. Então, ou seja, Jesus chama Pedro ali assim para uma conversa muito séria. Fala assim: você me ama? Você me ama realmente? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. A gente tem esse relato somente de Jesus com Pedro. Mas esse chamado foi feito a todos os discípulos. Todos os discípulos foram chamados a apacentar o rebanho de Cristo, a cuidar das ovelhas de Cristo. E quem são as ovelhas de Cristo? A sua igreja. Aqueles que se converteriam, aqueles que abririam o coração. Quem são essas pessoas? Eu e vocês. Nós somos as ovelhas de Cristo. Nós somos esse rebanho da qual Pedro e os outros discípulos, logo no início de seu ministério, foram chamados a fazer. É por isso que Jesus chama Pedro numa responsabilidade. Você me ama verdadeiramente? Entende o seu compromisso comigo? Entendo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E esse chamado a alimentar as ovelhas de Cristo não foi um chamado exclusivo aos 12, mas é um chamado a todos aqueles que nasceram de novo. A gente sabe que Paulo é muito claro isso em sua carta a Efésios, que as pessoas, em sua carta a Coríntios também, que as pessoas são chamadas para diversas tarefas a servir ao reino. Todo mundo pode cooperar de alguma forma, todo mundo tem um dom a servir dentro da igreja. Sem exceção, todos podem fazer alguma coisa dentro da igreja, contribuir com o avanço do reino. Todos, sem exceção. Mas o chamado a alimentar as ovelhas com a palavra era algo de muita responsabilidade, era algo muito sério, como continua sendo e como sempre vai ser até a volta gloriosa de Jesus. E sobre esse chamado, isso é desde o Antigo Testamento. Jeremias 3,15 diz assim: e eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com sabedoria e inteligência. A promessa de Deus que levantaria discípulos a cuidar das ovelhas de Cristo é desde o Antigo Testamento. Isso não é somente a partir de Cristo, é desde toda a história, desde que o mundo começou. Pedro escreve aos seus irmãos de uma forma muito clara e de uma forma muito eficaz acerca desse chamado. Olha só que interessante. 1 Pedro 5, versículo 1 a 4. Ele vai dizer assim: portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está ao cuidado de vocês. Olhem para ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O chamado a servir a Deus, cuidando do pastoreio desse rebanho, é algo de muita importância.
é algo de muita relevância. É um chamado direto de Deus. E quem sente isso dentro de você deve ter muitos cuidados. E essas orientações sobre esse chamado, ela se estende ao capítulo de Atos, a partir do capítulo 20, versículo 28 e 31. E diz assim: cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens e torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si mesmos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, e digo isso com lágrimas nos olhos, dia e noite. Lucas relata isso, né, com muitos detalhes, e que a gente vê a importância do cuidado sobre o rebanho de Cristo. Cristo, quando chama Pedro e fala com ele: você me ama, apacenta as minhas ovelhas, e repete isso enfaticamente 3 vezes, ele queria falar assim: cuidado, tenha amor em cuidar das minhas ovelhas. E Paulo escreve a seu discípulo Timóteo assim: esta afirmação é digna. Se alguém deseja ser bispo, nobre função deseja. O chamado ao pastoreio, se alguém tem esse chamado, se alguém tem esse desejo dentro de si, como Pedro foi chamado por Jesus e os outros discípulos também, é uma nobre função. É uma função de grande responsabilidade. O chamado ao pastoreio do povo de Cristo é fácil? Não mesmo. Não mesmo. Imagina o tamanho da responsabilidade que essas pessoas carregam. É por isso, irmãos, orem pelos pastores da Igreja de Cristo. Orem pelos líderes da Igreja de Cristo. Orem porque esses homens precisam das orações e do cuidado de vocês. Amém? Amém? Amém. Mas sem força para responder. Amém? Continuando a leitura, versículo 18. Em verdade lhes digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for mais velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e levará você para onde não quer ir. Jesus disse isso para significar com o tipo de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar isso, Jesus acrescentou: siga-me. Entenderam esse versículo? Então vamos lá. Então Jesus chama Pedro, fala assim: ó, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você vai ser aquele que conduzirá o meu povo. Que fique claro, não somente Pedro, todos os discípulos, todos aqueles que foram chamados. Só que Jesus, se ficasse só nisso, estava ótimo. Fala assim: ó, vida de bonança para o pastor de ovelhas, vida de tranquilidade. Só que Jesus completa: em verdade eu te digo, que quando você era mais moço, estava falando com Pedro, que quando você era mais moço, você vestia e andava para onde queria. Só que quando você for mais velho, você estenderá a sua mão e vestirá, e você será levado para onde não quer ir. Jesus já estava falando sobre o futuro de Pedro, sobre a sua morte, que ele seria
preso, ou estender as mãos para ser preso. Então, ou seja, você foi chamado a cuidar do meu povo, mas o seu futuro é para a minha glória. Vocês entenderam? Olha só, Jesus disse isso para significar a morte de Pedro, porque havia de glorificar a Deus. Quando a gente diz que o chamado ao Evangelho é um chamado de renúncia e de morte, muitas vezes é literal, sabe? O que Jesus diz lá em Lucas 14, se eu não me engano, que ele diz assim que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me, é justamente isso. É negar o quê? A sua vontade, a sua vida, é negar aquilo que você gosta, é negar a sua zona de conforto, é negar o domingo com as pernas para cima. Esse é o chamado ao cristianismo. Eu já falei aqui, pastor Wagner já falou, C.S. Lewis, ele cita uma frase em seu livro: se você quer buscar uma vida confortável, eu não te aconselho ao cristianismo, eu procuro uma garrafa de vinho, é muito melhor. O chamado ao cristianismo é um chamado de renúncia, um chamado de dor, um chamado de morte, mas é um chamado o único chamado que te garante o perdão dos pecados e a vida eterna. É fácil ser cristão? Não mesmo. É fácil ser cristão modinha aí fora. Você veste uma camisa, carrega uma Bíblia e não lê, isso aí é muito fácil. Vai curtir o mundo de acordo como você quer. Mas o cristianismo bíblico, segundo Jesus, é um chamado à morte. É um chamado a negar aquilo que você ama e que Deus diz que é pecado e que Ele odeia. Esse é o cristianismo verdadeiro. Isso é o que Jesus fez com Pedro. Ele falou assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Estou confiando em ti essa tarefa. Mas o seu futuro é para a glória de Deus. Qual de nós está disposto a passar uma vida conturbada para a glória de Deus? Seja conturbação de enfermidade, seja de escassez, seja de morte, seja de renúncia. Qual de nós está preparado para viver uma vida, seja ela qual for, para a glória de Deus? Jesus falou isso diretamente com Pedro, diretamente. Historiadores dizem, a gente não tem base bíblica para isso, né, para sustentar, que Pedro foi morto crucificado, mas ele não aceitou nem ser crucificado como Cristo foi. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou que não era digno nem de ser crucificado como seu Salvador foi. É estar muito certo e convicto da fé que tem, é estar muito certo e convicto do Deus a quem ele servia. E nós estamos convictos do Deus a quem a gente serve? Nós estamos convictos da fé que batemos no peito e dizemos que professamos? Nós estamos convictos de viver uma vida para a glória de Deus, seja a circunstância qual for? É difícil falar amém nessa hora, né? Mas esse é o chamado do cristianismo. É o chamado à morte, como Pedro foi chamado literalmente aqui nesse texto. Não só Pedro, todos os discípulos foram mortos
os mártires da igreja foram mortos. E nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados a viver uma vida digna da glória de Deus? Já estou finalizando. Vamos para o versículo 20, para a gente concluir a nossa leitura. E então Pedro, voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo, e era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? E quanto a você, siga-me. E então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus tu não tinha dito que o discípulo tu não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Olha só que Jesus te ama, né? Mas toma lapada. Então Pedro viu aquele discípulo a quem Jesus amava. Estava falando de quem? De João. Pedro viu João e perguntou para Jesus: e quanto a este? Tipo assim, o Senhor me deu essa tarefa pesada de apacentar a igreja, apacentar o seu povo, apacentar o seu rebanho. E a João, já que ele é o seu discípulo amado, né, o que vai ser com ele? Tipo assim, isso é só para mim? E Jesus responde para ele assim: se eu quisesse que ele ficasse vivo até a minha volta, o que você tem a ver com isso? É no sentido de que Pedro sendo Pedro, né? Porque desde todo o tempo, Pedro sempre dando uma pisada fora da linha, né? Então, ou seja, você não tem que preocupar com o próximo. Faz o seu chamado e pronto. Se o outro está fazendo, se o outro não está fazendo, não importa. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. E diante disso tudo se espalhou ali a primeira fake news, né? E qual que foi a fake news ali? Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ou seja, Pedro falou, deve ter espalhado para todo mundo: ó, Jesus disse que João vai ficar até ele voltar. E o próprio texto corrige: não era isso que Jesus tinha dito. Não era dito. E se eu quisesse que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Preocupa com o que você foi chamado para fazer. Preocupa com aquilo que você foi incumbido para fazer. Preocupa com aquilo que está no seu coração e que você entende que é da parte de Deus e que Ele te chamou para fazer aquilo. E faça bem. E faça aquilo com amor. Como nós lemos, sem buscar a glória própria, sem buscar reconhecimento. É a frase de Facebook, de rede social: servir é servir, tu não é ser visto. Tu não precisa estar aparecendo. Você tem que fazer com o coração alegre. É igual que a gente sempre fala: vai dar a sua oferta, vai dar o seu dízimo, seja com alegria. Faça com aquilo que está no seu coração. É dessa forma que Jesus instruiu. Já teve que dar uma lapada para colocar Pedro no lugar dele. Mas que é para você entender a sua responsabilidade. Versículo 24, a gente concluir. E este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que escreveu.
e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas essas coisas fossem relatadas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. João aqui deixa muito claro que o seu relato é verdadeiro, que ele tem essa certeza daquilo que ele escreveu. Impressionante esse versículo 25, quando ele diz que muitas outras coisas Jesus fez. A Bíblia traz um período muito curto de relato da vida de Jesus sobre o que ele fez, sobre como viveu, sobre tudo que ele viveu aqui nesse mundo, né? A gente tem pouco tempo, e olha que a gente tem muito conteúdo. Imagina se fossem relatados todos os anos da sua vida. A gente teria coisa demais. Mas foi da vontade de Deus relatar somente o que foi relatado. Isso que foi relatado é mais que suficiente para sustentar a nossa fé. E é isso que importa. A gente não precisa de novas revelações, de novos livros, de novas inspirações que possam surgir. Aquilo que Deus quis relatar para nós está aqui, é suficiente para a nossa fé. E se a nossa fé não se baseia neste livro, a nossa fé é completamente vã. A gente tem uma fé vazia, sem nada. A nossa fé é baseada na vida exclusivamente de Jesus Cristo. Amém? Foi da vontade de Deus que nós realmente caminhássemos esses pouco mais de 2 anos sobre esse texto enriquecedor. Fomos alimentados, tenho certeza, conhecemos muito mais de Jesus, sobre a ótica de João, sobre o relato de João, e tenho certeza que isso, com certeza, glorificou a Deus nesse período. Agora, se você, mesmo ouvindo tudo isso, ainda tem dúvidas sobre a sua fé, ainda tem dúvidas sobre quem Cristo é, ainda tem dúvidas sobre a fé na qual nós estamos alicerçados, clame ao Senhor misericórdia, clame ao Senhor graça, clame ao Senhor arrependimento para o seu coração, porque nós podemos ser cegados dessas verdades por causa do nosso pecado, por causa da nossa incredulidade. E se tem algo que nós devemos pedir a Deus, é perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. Que nós possamos, não somente hoje, mas nos debruçarmos incansavelmente sobre as Escrituras e conhecermos detalhes, conhecer as minúcias desse texto tão enriquecedor e tão fundamental para a nossa fé. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Deus eterno, nós te louvamos e nós somos gratos a ti, Senhor, pela sua misericórdia de nos darmos oportunidades, de nos debruçarmos sobre a tua palavra e com o teu Espírito Santo derramado sobre nós, termos sabedoria, termos conhecimento, a conhecer ainda mais sobre a grandeza de quem o teu Filho Jesus é. Obrigado, Senhor, pela tua graça nessa manhã que nos fez completar a exposição desse livro, dando-nos sabedoria, dando-nos entendimento e, acima de tudo, exaltando o nome do teu Filho Jesus.
Dai-nos, Senhor, alegria diária em desejarmos ainda mais conhecermos quem Tu és. Porque a nossa fé só é fundamentada em Ti se tivermos relacionamento contigo, Pai. Nós não conseguimos ter um relacionamento contigo de forma vazia dentro de nós, de forma ineficaz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço essa manhã, Senhor, alimenta o nosso desejo, alimenta a nossa alegria em conhecermos ainda mais sobre a Tua palavra. Dai-nos oportunidade, dai-nos recursos, dai-nos disposição diária a buscarmos conhecermos de Ti. Nós precisamos, Senhor, desse alimento que desce do céu e que nos mantém vivos em meio a esse mundo tão perverso e tão pecador. Dai-nos força, Pai, em mais uma semana a começar a vivermos para a glória do Teu santo nome, a buscarmos santidade dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa família e no nosso trabalho. Dai-nos, Senhor, cada vez mais o desejo de servir a Tua igreja e de buscarmos sem holofote, sem luz sobre nós, mas que o Teu nome cresça e apareça para todo mundo. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, você que pode, se coloca de pé. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Enche a minha vida. enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração Eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. meu coração eu quero Derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar, diante do Teu altar, diante do Teu altar. Glória a Deus. Amém? Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por este momento de culto. O nosso desejo é Cristo glorificado e exaltado. É os nossos corações pedidos ao Senhor, é aprendermos mais de Ti e também sermos humildes, mansos como o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, guarda os nossos corações. Que essa semana nós possamos ser missionários, evangelistas, ó Deus, que tenha a palavra de esperança na boca para proclamar a todo aquele que
necessitado. Ajuda-nos em nossas fraquezas, guarda os nossos corações. É o que nós te pedimos. Leva os teus filhos em paz, em segurança e dê a eles um dia de deleite no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus